Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Sejam muito bem-vindos ao Papo Espírita. Nosso tema de hoje é a ansiedade e outras questões emocionais à luz da doutrina espírita. Para isso, a gente convidou a muito querida e já muito assídua no nosso programa, doutora Débora Moraes, que é médica e trabalhadora espírita. Tudo bem, Débora? Tudo bem, Ana, Thelma, Miriam. É um prazer estar aqui no Papo Espírita. Eu gosto muito de vir aqui, já tive a oportunidade de dizer isso a vocês, porque eu acredito muito nesse trabalho que o Papo Espírita desenvolve, que é essa interconexão, esse diálogo entre os temas da atualidade e a doutrina espírita, tão necessários e que têm ajudado tanta gente. Então, é uma alegria. E você tem nos ajudado muito a explorar temas importantes, atuais e complicados, às vezes, para as pessoas entenderem como é que, dentro da doutrina espírita, a gente consegue explicar e auxiliar as pessoas que passam por isso. Esse tema foi debatido num recente congresso sobre saúde mental e espiritualidade, no qual o psiquiatra espírita Dr. Sérgio Lopes afirmou que a ansiedade é como uma febre, que indica que algo não vai bem com a pessoa, e que as abordagens médicas, materialistas, elas focam em suprimir o sintoma da ansiedade, mas não vão nas suas causas. E ele diz que a ansiedade está para o mundo emocional, assim como a febre está para o mundo físico. E entre essas causas, ele cita o desencontro consigo mesmo. Então, a gente quer explorar um pouco essa questão para que as pessoas compreendam o que seria, né, esse desencontro consigo. O que a doutrina espírita pode nos auxiliar nessa questão? Excelente, Ana. Antes de mais nada, é importante que a gente pontue que a ansiedade ela é uma emoção de alerta. Ela é útil para que o indivíduo se coloque no mundo, frente às problemáticas, reagindo às circunstâncias, às adversidades, programando-se para atividades futuras. Então, há um papel benéfico, útil da ansiedade. Agora, quando essa emoção ultrapassa o limiar do que seria saudável, tornando-se excessiva, interferindo na vida da criatura, alterando algumas funções, o sono, o apetite, trazendo sintomas físicos, então, aí é importante que se analise como um sintoma, como o Dr. Sérgio diz. A ansiedade está, não é, para alguns transtornos, alguns adoecimentos, como a febre está para algumas doenças orgânicas, físicas. Então, o que ele quer dizer com isso? Que o médico, o profissional de saúde, o psicólogo, o terapeuta, ao abordar, né, o transtorno de ansiedade, que é essa ansiedade que já transpôs o limiar do que é saudável, ele veja ali algo a mais que aquele sintoma que se apresenta no primeiro momento, né? Como se fosse o que vem primeiro, que ele vá para além disso. O que está por trás da ansiedade? O que esse sintoma quer me dizer? A ansiedade é um sintoma. Um sintoma. Porque se a gente trata só a ansiedade, e é possível se tratar... Com medicação, não é, né? com medicação, eu perco uma grande oportunidade de analisar, de autoconhecer-se, de investigar o que pode ter trazido aquela sintomatologia. É assim como a febre. Vocês já imaginaram se a febre eu dou um antitérmico? Vai ceder a febre, vai ajudar. Mas o que tem por trás disso? A causa, né? Uma Às infecção, vezes um né? quadro infeccioso, né? Às vezes um quadro inflamatório. Mas se eu paro na febre, eu não vou investigar, eu não vou a fundo. Se eu paro
na ansiedade, tem uma síndrome do pânico, tem uma fobia social, tem uma outra fobia que traduz-se como ansiedade, é um transtorno de ansiedade generalizado, então vamos tratar. Trata a fobia, trata o TAG, trata o pânico, né, medica e etc. E pronto. Aquilo, por um tempo, se estabiliza, mas e daí? Né? Eu vou ficar só nisso? Então, é interessante quando ele traz a questão da desconexão, que é algo muito profundo, porque a desconexão consigo traduz uma desconexão maior que a desconexão com o próprio Criador, não é? Então, nós, dentro da doutrina espírita, sabemos que a criatura, ao desconectar-se de si mesma, traduzindo uma desconexão mais séria que a desconexão com o Criador, ela entra num processo de adoecimento. E hoje, na atualidade, a gente enfrenta, né, a gente tem tido contato com esses processos e a gente vai analisando e vai vendo que atrás, né, por trás daquilo que no primeiro momento se apresenta como uma crise de ansiedade, pode ter tanta coisa. A gente pode trazer e dizer é uma desconexão consigo. Sim, com toda certeza, desconecta-se a criatura com a sua essência, com o seu real significado, com aquilo que ela veio realizar na Terra, né? Com aquilo que ela é chamada a desenvolver. Mas por que isso se dá? Né? Em que momento da trajetória a criatura se desconecta de si mesmo? Eu estou pensando, você vai responder, mas eu estou pensando que quem está nos assistindo e sofre com ansiedade, porque muita gente está sofrendo episódios, deve estar se perguntando isso. Sim. E deve estar pensando, agora eu vou descobrir como é que eu... O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo? Posso pegar um ganchinho? Claro, Só um pouco. Mas o que eu vou falar, a sua resposta é que é importante ainda. Eu só quero trazer um pouquinho para o mundo atual. Você falou da atualidade, não é? Sim. Se a gente está no mundo sem se perceber como eu sou no mundo. Sim. Porque a gente vive eu penso num campo mental como se ele fosse um único. Então, as pessoas vão... então tá. Agora, a profissão da moda é influencer, eu vou ser influencer. Eu trabalho em determinada área, eu me esgoto naquela área porque me disseram que o sucesso está no status social que eu represento, no cargo que eu ocupo. E as pessoas entram em ansiedade e muitos outros transtornos porque se desconecta de quem se é. Então, a gente quer sempre responder a essa sociedade, a esse campo mental único, né? De que eu pertenço a ele porque eu também faço. E essa desconexão é muito importante, porque quando eu esqueço quem eu sou, porque nem todos os cidadãos, né, estarão predispostos, não é predisposto, terão capacidade de atingir esse topo que se estabelece como sucesso nesse mundo material. E aqueles que não estão também adoecem. Né? Então, a gente, no excesso de querer corresponder a uma necessidade que às vezes nem é minha. Nem é minha. E eu nem sei que não é. Exato. Então, eu só queria chamar atenção para isso, que às vezes a maneira como a gente lida e acredita nos valores que nos chegam do mundo material, que a gente acha que isso é tudo e que eu tenho que corresponder a ele, né? Mas continue, Débora. Essa desconexão, ela é uma das principais causas de adoecimento. Emmanuel traz uma frase interessante, ele diz assim: estar no mundo sem ser do mundo. Né? Pensei nela. Porque, assim, nós somos o quê? Nós somos espíritos imortais. Estamos em trajetória breve, né? Um mergulho na matéria que é breve.
Mas ao reencarnarmos, nós trazemos compromissos reencarnatórios. Precisamos desenvolvê-los. E ao chegarmos aqui, nós adotamos uma nova personalidade, né? O ego se manifesta e é necessário que ele se manifeste através da personalidade, nos colocando no mundo. Mas quando a criatura se identifica excessivamente com esse ego, com essa personalidade, acreditando ser a personalidade que ora ostenta e acreditando que precisa atender à expectativa do mundo, então ela abre um caminho para a desconexão. Nós não estamos dizendo que a partir de agora nós vamos viver uma vida, bom, eu sou espírito imortal. Não! Nós estamos no mundo, temos necessidades do mundo, mas o que a gente está chamando a atenção é para que não nos esqueçamos de que tudo que é do mundo, da matéria, é meio para que a gente atinja o nosso objetivo, que é passarmos pela nossa trajetória aqui, mais uma existência, cumprindo o que viemos cumprir. E essa falta de conexão de si, a gente perde o objetivo maior, né, Débora? A gente se distrai. E nós somos espíritos ainda, na nossa faixa evolutiva, bem distraidinhos. Sensualistas. A gente adora uma distração, a gente ainda sente muito prazer com as coisas da carne. Então, Thelma, é assim, ó, a gente se distrair, né? Se identificar com o corpo, com a matéria, com o ego, e vai seguindo esse caminho. E hoje, no mundo, o mundo de hoje, ele nos facilita, porque hoje o mundo é muito visual, não é? Então, as redes sociais, elas nos mostram como fulano vive, como o outro traz, o que o outro tem. Aliás, a vida dos outros se tornou, assim... Pública. Pública, totalmente. E as pessoas querem mostrar suas vidas e as outras querem ver a vida dos outros, né? Acreditando que dar certo, né? Que o segredo do sucesso é seguir esses padrões que o mundo nos oferece. E outra coisa, muitas pessoas estão influenciando, por exemplo, hoje você pode ter um influencer sobre como criar filhos. Sim. Então, o que era a sua vivência de dentro da sua casa, você com a sua família... Seus valores com de família. Seus valores e como é que eu quero criar essas crianças, eu tiro o foco daquilo e eu fico vendo como outras mães criam e criam manuais e eu presto atenção em como fazem e eu deixo de viver aquela experiência da minha casa. E, é muito sério isso, Eu acho que ainda mais sério já. Sério. É mais sério porque nós somos espíritos únicos. O filho da influencer é um espírito que chegou com determinados demandas, necessidades que não serão dos meus filhos. Isso aquela influência é um espírito que traz em si suas dificuldades. Hoje em dia está na moda, suas feridas da infância, não é? E que os filhos também estão trazendo essas dificuldades num mundo em que espiritualizar-se, ou seja, conectar-se com o Criador, é cada vez mais difícil e menos comentado. Se a gente abre as redes sociais, encontramos um ou outro, sim, que fala, né, nessa necessidade de conexão. Mas a maior parte é como você se dá bem no mundo material. Lembrando que todos nós, sem exceção, vamos morrer. E tudo isso que a gente está achando que é muito sucesso, que é muito valor, infelizmente vai ficar. Até o corpinho que você está identificando. Porque os valores do mundo ainda são muito valorizados, porque o nosso modelo ético-moral vigente, né, atual, é o materialista, é o utilitarista, é o hedonista. Então, eu preciso ser feliz a qualquer custo. E isso é veiculado
Você precisa ser feliz, você nasceu para ser feliz, não é? E as pessoas vão buscando modelos de felicidade padronizados, né? Encaixados. Então, se eu não tiver esse corpo, esse carro, eu não vou ser feliz. Isso gera uma ansiedade imensa. Eu quero trazer, né? por exemplo, uma história de uma pessoa que eu conheci que frequentava certas reuniões da família, claramente chateado por conta, não queria estar ali, não se sentia bem, mas dizia: eu faço o que é esperado de mim. E eu dizia: mas por que você precisa frequentar se você não se sente bem, não está satisfeito ali? É. Eu faço o que é esperado de mim. Até que eu, com esse questionamento, a pessoa começou a dizer: olha, eu não vou dessa vez. Vocês venham aqui depois na minha casa, que a gente faz a nossa reunião, mas nessa outra reunião eu prefiro não ir. E começou a se sentir à vontade para expressar um desejo. Então, eu entendo isso como uma desconexão. Eu faço, eu não quero ir, mas não é assim quando a gente abre mão de algo com consciência. Porque, às vezes, a gente deve frequentar algum lugar, mas com consciência. Eu sei que eu não gosto de ir lá, mas é um dever e eu irei. Não, a pessoa não queria estar ali, definitivamente. Não sabia por que estava. Para tentar atender a expectativa. A expectativa. E nós vamos, às vezes, vivendo as nossas vidas, tentando caber na expectativa do outro ao meu respeito. Isso é a nossa desconexão aqui. A né? desconexão, quer dizer, eu me desconectei comigo, com aquilo que eu sou, com o meu processo de autoconhecimento, com o que eu trago para ser trabalhado, os meus limites, e passo a viver uma vida fake, para usar uma palavra, né? Emocionalmente fake, vibracionalmente, espiritualmente fake, porque eu quero caber na expectativa que o outro tem acerca de mim. E é tão interessante porque nós começamos a transitar pela vida colocando máscaras. Então, a depender de onde eu estou, no trabalho eu ponho a máscara do profissional. Eu vou para casa, então agora é a máscara da família. Agora que até certo ponto, essas máscaras são também necessárias. Não é verdade? A gente claro. sabe disso. Eu preciso ter uma determinada postura no trabalho, uma em família. Qual é o problema? É quando eu me coloco, eu me encontro tão desconectado de mim mesmo que eu julgo ser a persona. Então, eu julgo ser o médico. E eu não vejo mais, no distanciamento saudável, que aquela é uma profissão que eu assumirei por um tempo, mas que eu não sou aquilo. Como eu não sou o papel que eu tenho na família, como eu não sou o meu papel social, financeiro. Não, eu sou espírito imortal. Então, se eu não me conscientizo disso e me lanço num processo de autoconhecimento, fazendo silêncios interiores, para que eu mergulhe em busca de mim mesmo, lançando luz sobre as minhas sombras, eu vou caminhar uma vida inteira distraidamente, né? E distraído de mim, do que sou, vivendo nessas ilusões. E é um grande susto quando a vida passa e a gente olha então e fala: pronto, mas eu vivi o que realmente? Dr. Sérgio Lopes fala que nós caímos numa vida fútil e materialista. Sim. É uma vida sem sentido. Sem sentido.
o que eu vim fazer aqui, o que eu vim aprender. Você não está transitando pelas experiências da vida, buscando um aprendizado, buscando um sentido para aquilo. Você está completamente inebriado. E não tem o cair em si. Exatamente. Não tem, porque você não consegue, você fica, eu acredito, num loop. Um looping, exatamente. E eu acho também que a gente vive, posso estar errado e me corrijam, mas a gente também vive um momento de tanta superficialidade que falar para vocês, nossa, gente, eu sou tão ansiosa, eu tomo remédio tal, eu faço 10, 20 anos de terapia, mas eu sou tão ansiosa, como se isso me qualificasse. Te diferenciasse. Me diferenciasse ou então me fizesse pertencer a essa sociedade adoecida. Então, são tantos transtornos diagnosticados necessários que, nossa, eu pertenço a esse grupo. Então, assim, a gente não cai em si de que esses transtornos são sinais, são sintomas de alerta. E aí eu me sinto super legal. Tomo não sei quantos remédios, viu? Mas estou bem que só. Eu tenho uma amiga que eu acho ela muito interessante. Como é que você tá, fulana? Ela brinca assim, estou medicada, estou ótima. Então, mas ela fala isso numa ironia. Na ironia. Mas na ironia você percebe que tem muita verdade nesse meio que a gente vive, né? Porque esse mundo, que é o mundo das ilusões, ele é um mundo também da anestesia. Isso, eu ia perguntar isso. O medicamento psiquiátrico, esse da ansiedade, por exemplo, ele te tira também de você sentir emoções. Porque como você sente uma emoção de forma descontrolada e prejudicial para você, o remédio ele faz você baixar um pouco, né? Mas olha, nos transtornos, às vezes é a necessidade da medicação. Mas se você vive medicado e não sai disso... A gente tem que fazer uma consideração, né, do que é patológico, uma síndrome do pânico, um transtorno de ansiedade generalizado. São eventos de extremo sofrimento. Nesse caso, a atuação do médico com a medicação, equilibrando, até mesmo para que num processo sequencial essa pessoa possa buscar um tratamento psicoterápico, né? Porque dependendo da situação é extremamente doloroso, a pessoa não consegue. Então tem o lugar, sim, do psiquiatra, do médico, do remédio, né? A gente não tira o valor absolutamente. O que nós estamos trazendo é que só isso é pouco, né? Você vai equilibrar, você vai tirar a pessoa daquele sofrimento agudo. Trabalhar o sintoma. Trabalhar o sintoma para que ela busque a causa, né? Sim. E a gente, dentro da doutrina espírita, sabe também que, às vezes, a causa, né, daquele estado de ansiedade pode ter vindo de um gatilho no hoje que se vincula a uma circunstância do ontem. Então, é preciso, mais ainda, não é, olhar para isso. Por quê que, frente àquela situação, eu me senti dessa maneira? Por que eu me senti tão ameaçado naquela circunstância, ali falando em público, ou quando eu encontrei determinado lugar? Às vezes é uma vinculação do ontem, que vem em forma de ansiedade, uma fobia, um medo excessivo, um descompasso, um descontrole, e que, no final das contas, está reagindo a um gatilho do hoje, mas que o vínculo está no ontem. E, às vezes, também, já que a gente está numa casa espírita, num programa espírita, a gente não pode deixar de dizer dos processos de influenciação espiritual que podem se manifestar também pelo sintoma
ansiedade, né? Então, são vários ângulos. A gente está trazendo o ângulo, né, claro, dessa desconexão, pela identificação excessiva com a personalidade e o mundo atual com seus atrativos, mas a gente precisa lembrar que nós temos um passado e que, às vezes, aquele sofrimento que me acomete hoje e que se manifesta como um sintoma, tomando a ansiedade como sintoma, muitas vezes é algo que eu preciso olhar realmente, porque ele está no meu passado. Por que eu fiquei fóbico ao encontrar determinada pessoa no trabalho? Às vezes é um encontro realmente do passado que vem agora juntos para ressignificarem. Por que eu fiquei assim? O pânico desenvolveu-se com o nascimento do neto. Ora, eu estava bem e tudo. A primeira visita que eu fiz ao meu neto, meu coração apertou, me deu medo. Não causa estranhamento, né? A gente fala assim, não, mas não pode. É meu neto, filho do meu filho, da minha filha querida. Às vezes é alguém que está retornando, trazendo uma proposta de reconciliação para a minha vida. E o sintoma que se manifesta, né, como essa fobia excessiva, esse pânico, essa ansiedade, esse coração que acelera, é algo para eu olhar, para eu ver, não é? Que eu busque ajuda profissional, ajuda na casa espírita. O que pode estar acontecendo, né? Se for um processo de influenciação espiritual, um assédio espiritual, né? Como eu faço para me melhorar, para tratar, para olhar para isso, né? Então, tem vários processos, várias situações que se interligam num único sintoma, como o doutor Sérgio diz, que é o sintoma ansiedade, né? Nossa, no mundo atual também tem coisas boas, né? Pelo menos eu pontuei as coisas mais difíceis, né? Mas graças a esse momento atual, né, de tanta tecnologia, de tanta facilidade, é possível a gente ter acesso a um programa como esse, de escutar essas informações e de entender que a medicação é importante, mas como toda medicação, ela tem um tempo, por isso que a gente tem que tomar de tanto e tanto tempo, tanta hora, aquela medicação, porque ela tem um efeito, cai, né, o efeito. Enquanto eu não trabalho a causa, que é isso que você trouxe, Débora, muito importante, enquanto eu não trago a causa, eu fico, entre aspas, refém de um controle medicamentoso, mas quando eu me proponho a me entender melhor, a que me leva esse processo, não que eu vou deixar de tomar medicação, de jeito nenhum, mas a medicação amenizando esses sintomas que são exacerbados, talvez me permita buscar novas diretrizes Sim. que me levem a esse entendimento. É uma questão que me veio espiritual de uma vida passada, que teve, né, um start, um gatilho. É algo nesse presente momento de dificuldade de lidar comigo, de dificuldade de lidar com as minhas dificuldades. É tão importante que nesse mundo de tantas possibilidades hoje em dia, não só de grandes distrações, mas que a gente tem fontes diversas para procurar, vou chamar de cura interna, não uma cura do sintoma, porque o sintoma não deve ser curado, o sintoma deve ser analisado, alerta, né? Então, que me permita, no entendimento de mim mesma, buscar um apaziguamento comigo que não seja apenas por efeito medicamentoso, né? Eu começo a me encontrar, né? Agora, o encontro consigo mesmo é sempre muito doloroso. Sim. Né? Porque nós vamos encontrar aspectos de nós que se há uma desconexão, é porque não queremos encontrá-los, né? Não queremos tomar contato. Perdida, né? Exato, eles estão aí trabalhando. Eu falo, tem um software rolando que eu não sei, está por trás de mim e eu não quero entrar em contato com ele. E ele está trabalhando em meu desfavor. Mas como fazer, né, essa conexão, né, Débora?
já que sem eu entrar em contato com tudo isso, que são as minhas causas, né? Por que que eu tenho tantos medos? Porque essa ansiedade, no caso, ela deriva de um medo exacerbado, né? De um controle, de uma rigidez, Isso. de uma necessidade de perfeccionismo. Eu não posso falhar. Tem muita coisa, né, da minha imagem Sim. que eu quero Isso. transmitir e que eu quero acreditar que eu sou aquilo. Sim. E às vezes o mundo está me mostrando que eu não sou, mas eu teimo que eu sou. Então, como lidar com isso? Sem dúvida, tudo isso pode estar por trás, né, do sintoma ansiedade, como você bem disse, a ilusão de controle, acreditar que pode controlar, né, a vida, o mundo e tudo à sua volta. Também o eu não posso falhar, né? Uma baixa autoestima também pode estar por trás. Então, Ana, a reconexão é um caminho longo, que muitas vezes a gente não consegue numa única existência. Na verdade, o processo de retorno a nós mesmos, a nossa essência divina, que é o retorno, é a conexão com o Criador, na verdade é o processo da nossa trajetória A evolutiva. encarnação, né? Mais do que a encarnação, a trajetória, a jornada de evolução humana. Então, se a gente pudesse, né, trazer aqui, com todo o respeito, porque cada um tem a sua jornada, o seu processo, a sua caminhada, mas se nos fosse dado, né, algo dizer, num primeiro momento, acolha-se com muito amor, não é? Porque uma outra questão que o mundo atual nos tem trazido é uma urgência. Uma urgência de ser, uma urgência de fazer, uma urgência de realizar. E a gente sabe que a natureza não dá saltos. Então, num primeiro momento, silencia. Como o mundo está carecendo de silêncio, né? Mas não é o silêncio exterior, é o silêncio interior, né? Entrar em contato consigo, eu vou tomar a liberdade de certa forma, trazer um viés diferente, né? Pode ser uma agradável experiência. A gente, às vezes, tem medo. Às vezes dá receio, né? Às vezes a gente está em rota de fuga mesmo com esses movimentos todos que foram trazidos aqui. Mas, às vezes, né, nesses momentos de silêncio, em que a gente silencia a mente, o coração, e não estabelece nenhum pensamento, só observa. Tornar-se um observador de si mesmo. O que havia ali por trás? É a minha ilusão de controle. Está tudo bem. Observa num primeiro momento, né? Porque no mundo da ansiedade, a gente identifica e quer resolver. Calma, observa, entre em contato. Não, olha, isso aqui está me deixando ansioso porque eu não quero falhar. Entre em contato com a sua humanidade. Entre em contato com o seu sagrado direito de falha, né? Então, enquanto o mundo nos diz ninguém pode falhar, o seu desempenho, a sua performance tem que ser a melhor, a vida, e quando eu digo vida, a vida ampliada nos diz: você pode falhar, você pode errar, né? E vai escorregar, errar, equivocar-se ainda muitas vezes. E vai aprender a partir daí. Sim. E vai aprender a partir daí e terá novas oportunidades. Então, eu penso que o caminho da reconexão, ele é um caminho que começa no autoacolhimento. Olhar-se e olhar-se como ser humano, respeitando as suas humanidades, com tudo que ela tem de belo, capacidade e o direito de errar,
de levantar, de caminhar, olhar para si, identificando defeitos desde os físicos. Por que que hoje a sociedade está com tantos processos patológicos no envelhecimento? Porque se nega, nós como sociedade, nos negamos o direito sagrado de envelhecer. E uma De população morrer. cada vez mais longeva. E uma população cada vez mais longeva. Então, assim, que a gente acolha o humano em nós, que a gente acolha o processo espiritual, né? E que a gente vá num ritmo lento, de autoacolhimento, se vendo, se entendendo, valorizando as pequenas conquistas, mas também entendendo que por trás dos erros, das falhas, das ditas falhas, né, existe um manancial de aprendizado que muitas vezes nós estamos perdendo a oportunidade de entrar em contato, né? Desculpe, pode falar. Não, é só o que você estava falando também é importante, porque a gente perde também a questão religiosa. Porque esse link, né, essa conexão com Deus, né, a gente fica mudando de Deus, né? O meu Deus é influência, meu Deus é ser assim. Então, o teu Deus, busca o teu Deus, né, Débora? E isso também é importante para o médio, que tem médio de ostensivo, né? Que a gente chama aqui, né? Sim. Que fica com muita coisa na cabeça, a mente cheia de caraminholas, né? E isso faz com que, você colocando dessa forma, ele aprenda a olhar para si. Porque o médio fica com seus pensamentos e os pensamentos externos, né? Isso, os Eu intrusivos. ia nessa sua linha, nós estamos captando uma outra aqui. Conforme a gente vai conversando, e tanto entendimento que a gente tem, às vezes pode passar uma impressão equivocada de que nós espíritas, por meio de uma doutrina tão esclarecedora e orientadora, estamos isentos de experienciar tais situações, não é? Verdade. Tem a questão da mediunidade. Gostaria que você trouxesse essa realidade, né? Que também somos humanos, né? Sem dúvida nenhuma, Porque existe né? uma aura de que o médium Sim. é um ser superior, porque ele, Exato. afinal, ele entra em contato com a espiritualidade. Que a mediunidade é um privilégio, né? Pelo amor de Deus, claro que ela A não é. mediunidade é uma um faculdade, compromisso. né? É uma Porque faculdade. entra nessa, eu não posso falhar, né? Eu não posso, não sei. Entra no comportamento, mas não entra na análise. Exato. Com grandes adoecimentos e prejuízos. Né? Grandes Sofrimentos. adoecimentos, sofrimentos. A mediunidade é uma faculdade, não é? Que nos é dada como ferramenta de trabalho. E o trabalho aqui envolve o processo de autoconhecimento, né? Então, é uma ferramenta preciosa de autoconhecimento. O médium, ele é convidado, não é? Nesse processo, com a interação com outras mentes, outros sentimentos, outros corações, a conhecer-se. Uma ferramenta preciosa para isso é a meditação, né? A gente tem o Jacobson Trovão, que fala sempre sobre isso. O médium deve meditar. O que é isso? O que ele quer dizer com isso? O médium deve reservar, né, um lugar, um tempo para entrar em contato consigo, com seus pensamentos, com seus desejos, né? Porque quando a gente sabe quais são os meus desejos mais profundos, o que me atrai, né? O que me chama a atenção, fica mais fácil. O que me desequilibra. O que me desequilibra, o que me perturba. E se eu sigo nessa linha de observação e vigilância, porque um médium precisa olhar, vigiar e orar.
Então, nós estamos falando hoje de ansiedade, nós estamos falando hoje, né, de fobia, de pânico, de adoecimento. Olha que orientação maravilhosa que Jesus nos traz. Nós estamos falando de médium, mas é uma orientação para todos que estão colocados hoje num mundo como o nosso. Olhai. É o primeiro, em Marcos está lá, é a primeira orientação. E eu adoro quando ele traz esse olhai, porque esse olhai olha para você, olha como você está, depois olha em volta, né? Olha o que tem te chegado, não caminha pela vida automaticamente, né? Como ali, sem olhar o que precisa ser visto. Depois vigia. Vigia o quê? Vigia o que te chega, o que você está pensando. Vigia o seu desejo. A gente tem desejos íntimos inconfessáveis, né? Então, sair da máscara e olhar para si. Santo Agostinho fala isso no Livro dos Espíritos, na 919A, né? Olha com coragem, porque só com essa coragem eu vou identificar em mim os pontos de desequilíbrio para poder vigiá-los, né? E nessa identificação poder observá-los sem neuroses, né? Colocando ali processos de resolução automáticos que não existem, são falsos. Observe-se. E quando tiver, né, nesse processo de observação, ore, para que através da oração entre em conexão com as instâncias superiores da vida que te orientarão, que te aclararão o entendimento, te trarão insights para que você vá caminhando nesse processo da reconexão consigo. Então, é um caminhar, não é? É algo íntimo, é algo individual, solitário, silencioso, mas extremamente profícuo. Só que, enquanto estivermos colocando, né, as nossas traves que nos impedem de olhar para nós, para os nossos processos, enquanto caminharmos, né, querendo controlar a vida e o mundo, não falhar, atender a expectativa que tem de mim, a gente vai chegar no que vocês disseram, né, no fim de uma existência. Meu Deus do céu, como eu caminhei, né? Caminhei distraído. E aí, o que eu você aprendi? sofreu tremendamente e desnecessariamente. Desnecessariamente. Então, para a gente finalizar o programa, infelizmente, deixa uma mensagem, Débora, para quem nos assistiu. A pessoa percebe-se, ela está olhando para si e ela percebe-se ansiosa. Porque muita gente acha que é assim mesmo, a vida é corrida, eu tomo energéticos para dar conta de o novo tudo, natural. Né? Eu tenho que fazer, tenho que performar o tempo todo em vários campos. Os coaches estão aí, inclusive, né? Sei lá, para o bem ou para o mal. Mas essa pessoa que, de repente, ouviu isso aqui e pensou, talvez eu esteja sofrendo de ansiedade. Talvez eu esteja querendo abraçar o mundo, eu esteja desconectada de mim. O que você orienta que essa pessoa pense ou faça? Então, nós vamos aqui a par dos casos, né, realmente patológicos, médicos, etc. Aquela pessoa que está ali e, de repente, ela diz, nossa, eu estou, né? Faça uma pausa. Ah, mas eu não posso pausar meu trabalho. Faça uma pausa íntima, né? No seu coração, no seu pensamento. Olhe para você, entre em contato, né? Busque ajuda. Busque ajuda numa casa espírita, por exemplo. Assista a uma palestra, tome um passe, né? Acerene-se.
Acerene-se num primeiro momento, porque muitas vezes a pessoa que se percebe assim, nesse looping, pegando a palavra da Thelma, né? E vem um compromisso, e vem outro, e fazendo coisas, e o fazer, né? Fazer coisas, porque também é um movimento muito aclamado pela sociedade atual. Como é que você está? Nossa, eu estou atarefado, eu estou com muitas coisas. Então, assim, calma, né? Dá uma pausada. Se puder, delegue funções. Delegue, né? Fulano, você pode pegar o fulaninho na escola hoje? Outra coisa que eu sugiro, né? Deixa a louça na pia. Deixa o sapato no meio da sala. É só por hoje, né? Para que você entre em contato realmente e diga, espera lá. Quem eu sou realmente, né? É a personalidade que eu ostento? Quem eu sou, né? O que eu estou fazendo aqui? Isso tem Marta e Maria, né? Marta A história da Marta e da Maria. Quando Jesus diz, né, que Maria havia escolhido a melhor parte. Por quê? Porque ela parou, caiu em si e se fez essas perguntas. Quem eu sou? De onde eu venho? Para onde eu caminho? O que eu faço no mundo? Porque, minha gente, tudo que diz respeito à nossa personalidade do hoje, e agora o que eu vou dizer aqui talvez impacte alguns, né? Por mais identificação que eu tenha com o corpo, com a profissão, com a estrutura social, né, familiar que eu tenho, mais dia menos dia, tudo Acaba. ficará aqui. E eu brinco muito que numa lápide, e mesmo a lápide durará algum tempo. Agora, o que eu sou, a criatura imortal, com os aprendizados, né, com a bagagem que eu tiver adquirido em bens imperecíveis, esse vai comigo, esse sou eu. Então, todas as vezes que a ansiedade assaltar, que a gente traga essas reflexões, que a doutrina espírita nos mostra. Quem eu sou? O que realmente eu faço aqui? Para onde eu caminho? Né? Eu acho que esse é um ponto de conexão. E sempre, se há alguma mensagem para deixar, eu queria deixar essa com muita calma, autoacolhimento, autoamor, olhando para si dizendo, posso sim me equivocar. Me equivoquei e daí? Posso sim ter um cabelo branco, ter uma ruga, uma barriguinha e tá tudo bem. E vamos caminhar, não é? Eu vou modificando, eu vou buscando uma atividade física, cuido do corpo, tudo bem, mas principalmente eu vim para cuidar da alma, para cuidar do espírito, porque esse não perece. E tem muita coisa também, muitas pessoas estão tão distraídas que elas não realizam o que elas vieram fazer aqui. Então, essa desconexão vem também de você ter se perdido na vida. Sim. Entre papéis, atividades e muita coisa Perdeu agitada. foco. E aí vem, mas eu não Né? estou gostando de... Na verdade, eu não estou gostando de nada disso, eu não estou satisfeita, mas eu não consigo entender isso, né? Então, a gente tem que estar sempre fazendo isso que você está dizendo, entrando em contato consigo, porque estas informações virão para nós. De alguma forma, estão na nossa consciência, na nossa programação espiritual. Sim. E estão também vindo através dos amigos espirituais que querem que a nossa encarnação Dê certo. dê certo. Vem, inclusive, através do incômodo. Não tá bom. O incômodo já é um alerta. É essa febre que os estados sintoma. emocionais desregulados, desequilibrados, estão tentando mostrar.
Então, infelizmente, meninas, a gente tem que encerrar o nosso papo agradecendo. Thelma, Miriam, Débora, mais uma vez, muita gratidão por você nos atender, trazer aqui toda a sua sabedoria e sua fluência, né, para sua comunicação de atendente fraterna, né, da sua experiência como atendente fraterna, de dirigente de grupo de passe individual, ouvindo tantos dramas, sem falar no seu consultório médico, né, na sua atividade profissional. Mas dentro da casa espírita, a gente sabe que você tem contato com muitas dores, muito sofrimento, e você vem com essa bagagem para trazer aqui e trazer o remédio da doutrina espírita que tem ajudado tanta gente. Então, muito obrigada pela tua presença. E vocês todos que nos assistiram, eu tenho certeza que vocês gostaram. Então, por favor, comentem, é muito importante que vocês digam lá, puxa, que programa bacana, né? Foi muito interessante, foi muito instrutivo, esclarecedor. Isso é importante para a nossa divulgação também, para que esse programa chegue a outros públicos. Deixem seu like também, compartilhem, acompanhem Papo Espírita, a gente vai ao ar na TV Comunhão, todas as quintas, 18h45, um tema novo. Muito obrigada e até semana que vem.